Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, e pela internet, www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar. O espírito é Neo Lúcio, o médium Francisco Cândido Xavier, e a editora Federação Espírita Brasileira, onde Neo Lúcio narra passagens da implantação do primeiro culto cristão no lar na residência de Simão Pedro. É o capítulo 49, a Jornada Redentora. Aberta a doce conversação da noite, em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adorava o Supremo Pai. Ao que ouviram a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior, a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e os outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurara impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo agiu sempre com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se mortificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzavam a estrada.
Mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar, até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia, que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa é Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. No livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo subjugação. Assim se expressa Lamartine: tipo de obsessão no qual o indivíduo tem a sua vontade subjugada por uma mais forte. Pode ser corporal ou moral, mas transfere grande sofrimento, pois o subjugado pensa ou faz o que não quer, mesmo que seja muito ridículo ou danoso. Vide obsessão e possessão. No item 248 do Livro dos Médiuns, destaca Lamartine Palhano: a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. O Livro dos Médiuns é o capítulo 23. Anotou Lamartine Palhano, no seu Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, o termo subjugação. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Ouçamos do CD Cabete por Eloy Braga a faixa de número 3, Alma das Andorinhas.
Vocês estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais uma reedição de um livro, A Eterna Mensagem do Monte, pela casa editora O Clarim. A autoria do espírito Leão Tolstói e o médium Célia Xavier de Camargo. Quem é Célia Xavier de Camargo? Bacharel em Contabilidade e Direito, oradora e jornalista espírita. A médium Célia Xavier de Camargo nasceu em Gália, cidade paulista. Por seu intermédio já foram psicografados e editados 8 livros, além de outros que se encontram em fase final de psicografia. Célia Xavier de Camargo e seu esposo Joaquim Norberto de Camargo são diretores fundadores do Lar Infantil João Leão Pita, na cidade paranaense de Rolândia, onde reside atualmente. Entidade de amparo e assistência a crianças carentes. É de se destacar que a médium em questão tem ligação afetiva e histórica com a nossa editora, pois é filha de Albertina Ferreira Xavier e Urbano de Assis Xavier, seu progenitor, já desencarnado. Conviveu muitos anos com Caibar Schutel, fundador desta casa editora, sendo inclusive um dos seus médiuns de plena confiança. Na noite de 30 de janeiro de 1938, enquanto o corpo físico de Caibar Schutel estava sendo velado no salão da redação de O Clarim, aqui em Matão, o dentista e médium Urbano de Assis Xavier, em transe mediúnico inconsciente, recebe comunicação psicofônica do espírito Caibar Schutel, confortando seus companheiros de ideal espírita, e por insistência desses mesmos companheiros e amigos, ditou a célebre frase lapidar: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Frase ainda existente em seu túmulo no cemitério de Matão. Então estão as notas na orelha deste livro, que é um relançamento já na 6ª edição, onde nós podemos observar exatamente este romance, A Eterna Mensagem do Monte, por Leão Tolstói. E a título de prefácio encontramos: Leão Tolstói viveu entre 1828 e 1910, foi um romancista, filósofo e sociólogo russo, escritor de estilo muito próprio, e que abandonou o título nobiliárquico e bens de fortuna, deixando mais de 15 obras marcantes na literatura mundial, entre as quais Ressurreição, que é a religião, O Reino de Deus está dentro de ti, sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, faz um século haveria de expressar-se em obras mediúnicas de grande beleza literária com magistrais ensinamentos. Já fizeram em Ressurreição em Vida, de Ivone Amaral Pereira, que é uma edição da FEB de 1964. O estilo de enfoques, a preocupação com a transformação do homem à luz da Boa Nova do Cristo, continua a sua tônica. Bem-vinda, pois, à Eterna Mensagem do Monte. Quem assina esse prefácio é Alberto de Souza Rocha. À guisa de apresentação deste livro, observemos um destaque de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Entrando então agora na apresentação, assinado por ele, o autor Leão Tolstói. Desde os tempos em que eu peregrinava pelo planeta, em minha última encarnação, quando vivi numa bela região da Santa Rússia, denominada Yasnaya Poliana, tão grato ao meu coração, sentia-me poderosamente atraído pela figura do meigo Nazareno, que um dia habitou a terra, deixando aos homens a herança do seu evangelho, notável código de conteúdo moral insuperável.
ensinamentos cuja estrita observância seriam suficientes para transformar o nosso orbe num abençoado mundo de paz e de prosperidade, sob as divinas leis de amor, justiça e caridade. Não raro, sentado na varanda da residência a apreciar o pôr do sol, que na minha terra natal reveste de poética beleza, ou caminhando pelas plantações da prosperidade rural, pertencente à nossa família, perdia-me em divagações, tendo a excelsa imagem de Jesus de Nazaré como foco central dos meus devaneios. Parecia-me vê-lo em meio ao povo, nas mais belas prédicas, ocasiões em que tecia singelas parábolas que se perpetuariam no tempo e no espaço, orientando as criaturas humanas. Confesso que a figura do Cristo exercia tão grande fascínio sobre mim que parecia ganhar vida e colorido, movimento e sonoridade. Tudo aquilo que me era extremamente familiar, e pelas vias da intuição eu sentia que tinha vivido lá, naquela época, que conhecera o humilde carpinteiro Galileu, que ouvira as mensagens da sua boca e cuja voz repercutia indelevelmente ainda em meus ouvidos. Hoje, habitante da espiritualidade e cidadão do universo, sei, entre aspas, que estive lá. Os arquivos psíquicos mostraram-me isso sem sombra de dúvida. Todavia, na ocasião não aproveitei a grande oportunidade que me fora concedida por Deus, o que lamentei e amarguei pelos séculos futuros em dolorosas encarnações, uma vez que o Espírito Eterno reconhecia que falhara e a consciência, em despertando, não lhe concedia a paz. Assim, sempre tive impulso de escrever sobre as vidas de quantos estiveram com Jesus naquela época, de quantos conviveram com Ele e foram conquistados pela suave e, ao mesmo tempo, revolucionária mensagem que repercutia em seus espíritos, fazendo com que se transformassem à luz do Evangelho Redentor. Especialmente o Sermão do Monte, que reputo a mais extraordinária peça oratória que jamais ouvi, o mais belo poema que já foi dado a alguém escutar, lembrando as palavras do apóstolo João quando diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que delas se houvessem de escrever. Está em João 21, 25. O apóstolo escreveu conforme suas ideias à época, mas suas palavras foram grafadas com uma figura de expressão que, não obstante os excessos de linguagem, mostram a força da missão que trouxe Jesus à Terra e a grande influência que exerceu sobre as pessoas do seu tempo. É sobre essas vidas que me debrucei a pesquisar com dedicação e desinteresse, elaborando posteriormente estes textos que ora entrego ao público, com o objetivo de aclarar um pouco mais aquela época e aquela gente e de jogar o foco das atenções para a eterna mensagem do monte, que continua a iluminar nossas vidas e a de quantos têm conhecimento dela. Ao mesmo tempo, aproveitei o ensejo para relatar também outras histórias que chegaram ao meu conhecimento e que têm profunda ligação com as mensagens eternas de Jesus e as leis morais aradas pelo Criador. Sem qualquer pretensão literária, que ora reputo de menor interesse para o ser imortal do que o crescimento interior que deve nortear o verdadeiro discípulo do Cristo, candidato a trabalhador na sua seara. Confesso-me humildemente grato ao Mestre Maior pela oportunidade que me concedeu de poder servir em seu nome. A grandiosidade, porém, daquele que veio à Terra e que ficou conhecido como Jesus de Nazaré, somente será reconhecida com o passar do tempo e a consequente evolução do gênero humano, conforme inspiradamente escreveu o apóstolo João no capítulo 1, versículo 4 e 5.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Leon Tolstói. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Mensagens de Esperança também vamos ter no livro Os Caminhos da Paz, pela editora Lar de Teresa. É o capítulo 22, Nunca Estamos Sós. Nem sempre sentirás ao teu lado os amigos que velam por ti. Não sintonizado com eles, por força de tuas inquietações, terás a impressão de que encontras abandonado. Movimentar-te-ás então como um autômato, de um problema para o outro, sem soluções adequadas, sentindo-te inseguro. Todavia, os teus amigos ao teu lado estão, como sempre, tentando ajudar-te. Apenas tuas ondas mentais não se interligam com as deles. Como um rádio cujas antenas, mal dispostas, não permite uma transmissão perfeita. Interferências de outras mentes afinadas com o teu lado inferior provocarão sempre essas sensações de abandono, de angústia, de medo. Benfeitores por ti oram, é preciso que ores também. Amigos espirituais estendem-te pressurosamente as mãos. É necessário tocá-las, estendendo as tuas através da prece. Quando, pois, as impressões infelizes te assaltarem a mente e o coração, não as alimentes, detendo-te nelas, como quem teme em provar um fruto que já sabe amargo. Recolhe-te em oração, refugia-te no templo de tua própria consciência, já iluminada pelo conhecimento da verdade, e entrega-te a Deus. Ouve na acústica da alma afirmativa do Senhor Jesus: não vos deixarei órfãos. Ele, o nosso irmão maior, jamais nos abandonará. Precisa que nós não o abandonemos também. Recolhidos em silêncio e prece, logo sentirás a presença de teus amigos espirituais, que te inspirarão soluções, clareando-te a marcha. Uma grande paz te cercará e irá penetrando devagarinho todo o teu ser. Asserenado, verás então que não é difícil vencer a luta. Acalma-te, e pelos caminhos da serenidade ouvirás a voz do Mestre repetindo aos teus ouvidos as palavras que sustentaram os discípulos de todos os tempos. Não se perturbe o vosso coração. Pelo Espírito de Cleia, do livro Os Caminhos da Paz. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.